a gente entrar em sintonia com a energia desse ambiente. Vamos deixando as preocupações lá fora. Mentalizando essa energia envolvendo todo o nosso ser. Que durante essa palestra a gente possa receber as energias que mais precisamos para a nossa caminhada. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, para quem não conhece ainda esse nosso trabalho, a gente desenvolveu esse estudo para quem busca atendimento aqui na casa, ter uma ideia do que vai encontrar nesse atendimento, de qual a nossa participação para que isso tenha um efeito melhor. Então a gente chegou na conclusão de que para as pessoas, para que as pessoas consigam receber esse auxílio de um atendimento, elas precisam entender a dinâmica, porque não é um milagre. Milagre não existe. A pessoa precisa estar apta para um atendimento para que ela receba os efeitos desse atendimento. Senão, não adianta muita coisa. Então, para eu buscar um atendimento, eu preciso entender por que isso está acontecendo comigo. Como eu cheguei nesse ponto, para que depois eu consiga evitar. Então a gente precisa entender essas regras da vida, as leis universais, que Jesus nos trouxe no Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, amar até mesmo os inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes. E isso a gente estuda aqui o porquê de cada uma dessas orientações que são enunciados de leis universais. Então, por que amar ao próximo como a si mesmo? Pela lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o próximo vai ter o direito de fazer para mim. Então, devo me colocar no lugar dele, porque vou estar lá. Agora, eu sei que eu sou beneficiado se seguir essa orientação. Fica mais fácil do que simplesmente achar algo bonito. Então, o Evangelho é algo lindo, realmente. Mas se a gente não entende o que está por trás dele, a gente não se esforça para botar em prática, apenas fica apreciando. O mais forte aqui, por que amar os inimigos? Amar não é você levar ele para casa, confraternizar com ele. Amar, segundo a codificação espírita, é ter boa vontade, ou seja, não prejudicá-lo, ter boa vontade para com ele, ter indulgência, não julgar e perdoar. Isso é amar. Porque a gente não entende ainda o conceito de amor. Então deram esses 3 pontos para que a gente acerte mais perto do alvo. Então, boa vontade, não julgar e perdoar. Isso é amar. Então, por que amar os inimigos? Pela lei de causa e efeito. Se alguém consegue me ofender hoje, porque eu já o ofendi lá no passado. Se não, nessa mesma existência. Mas se fosse nessa existência, eu saberia já o porquê de ele estar sendo meu inimigo. Quando eu não sei, é porque está lá no passado. Então, se alguém me ofende, devo amar até o meu inimigo, porque eu sei que eu comecei isso lá atrás. Então, é minha responsabilidade resolver, não é dele. Porque o perdoar 70 vezes, 7 vezes é o mesmo princípio. Né? E como a gente não entende isso, a gente diz, não, eu perdoo, mas Deus sabe o que faz, né? Esperando que a pessoa se dê mal. Né? E quando a gente compreende o que está por trás disso, você realmente quer perdoar aquela pessoa e que ela consiga se dar bem, consiga seguir sua caminhada evolutiva, consiga crescer com isso também. Então, se a gente entende as regras da vida, fica mais fácil a gente lidar com tudo que aparece para a gente aqui. E essa
lei de causa e efeito está em todas as grandes religiões, né? Aqui no cristianismo, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos pegar aqui do islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. Então isso está em todas as grandes religiões, nas orientais, nas ocidentais. E as leis do psiquismo, a gente está no começo ainda desse estudo, até a academia começou há alguns séculos, né, o estudo e ter isso em cadeiras, né, em profissionalizantes nas universidades. Então é algo muito no início ainda, mas a gente está estudando isso aqui também, como o porquê a gente sente dessa forma, porquê a gente pensa dessa forma, onde estão as causas, Deus ser assim, né? E buscar resolver também, saber o porquê isso está acontecendo com a gente e o que fazer para evitar. A lei de sintonia vibratória, ali pelo ano 2000 mais ou menos, teve aquele documentário O Segredo, né? O Segredo enfocou bastante isso aqui, um pouco mais para o lado material, mas o princípio funciona para tudo, né? Então, tudo a que você se liga, você vai atrair aquilo. E a gente comete um erro quando desconhece essa lei, de quando você está com um problema financeiro, você começar a rezar para pagar dívida, né? E o que o universo vai te dar? Dívida, porque você quer pagar dívida, você só vai pagar dívida se tiver dívida. A gente precisa mentalizar a saúde financeira. Se está doente, não é curar a doença, senão você vai receber doença para curar. Você precisa mentalizar saúde orgânica, saúde mental, saúde emocional. Essa aqui eu sempre mostro, é uma figura de uma pesquisa do Masaru Emoto, um pesquisador japonês, que fotografou a cristalização da água. Então a mesma água aqui, mas em contato com vibrações diferentes, né? A água ao congelar começa a formar cristais de gelo, então ele conseguiu fotografar essa cristalização. Então a água em contato com energias superiores, né, acabam formando objetos harmônicos, né? E em contato com energias inferiores nem forma, né, uma cristalização, parece algo amorfo aqui, né? Então imagina o que a gente, que é 70% água, faz com o nosso corpo quando está com ódio, com raiva de alguém. Aí a gente vai arrumando lá na frente um câncer, alguma outra doença incurável, e a gente fala, né, por que Deus fez isso comigo? Aí o culpado é Deus, né? Já não é mais a gente. Mas nós mesmos causamos isso para a gente. Então, quando a gente entende a regra da vida, fica melhor continuar vivendo aqui. Então, hoje a gente vai falar de família e do Ho Oponopono. Aqui eu deixei uma figura aqui, mas bem interessante. A gente fala muito em reencarnação, né? Esse aqui é o meu avô paterno e esse aqui é o meu terceiro filho. Pelas conclusões que eu cheguei, é a mesma pessoa. Até a impressão digital ele traz a mesma. E eu era muito apegado a ele. Ele faleceu quando eu tinha, desencarnou quando eu tinha 10, 11 anos. Então vamos começar aqui com o Ho Oponopono. Quem não... A maioria de vocês já deve ter entrado em contato com esse termo aqui, ou alguém falou para você fazer o Ho Oponopono para a pessoa, ou no atendimento, acabaram orientando, né? Então, o que é o Ho Oponopono? É aquelas 4 palavras, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas isso solto não faz muito sentido. Porque se a pessoa está me prejudicando, está me perseguindo, né? Está lá no trabalho, lá em casa, não está me causando perturbação, por que eu preciso fazer isso para ela? Né? E eu também tinha essa mesma impressão. Já trabalhava com captação, com apometria, e esse Ho Oponopono não fazia muito sentido para mim. Até que um dia uma mulher que trabalha comigo tinha esse livro e deu para mim ler. Né? Eu olhei para aquilo ali, não dei muita atenção, e ela olhou sério nos meus olhos e falou: leia esse livro. E aí eu li o livro e trouxe aqui um resumo do que ele fala.
E realmente o que o livro fala, se você ficar só nessas 4 palavras, não faz muito sentido, mas quando você se aprofunda, é tudo que a gente faz aqui no CEPA. Esse atendimento de captação é o que eles fazem aqui com o Ho Oponopono. Então começou com a Morna Simeona, não sei se a pronúncia é essa, tá? Me perdoe. É uma havaiana, acho que é, né? Havaiana, se não me falha a memória. E ela passou esse conhecimento, que a gente vai passar aqui para frente, para um psiquiatra, o Dr. Hugh Len. E o Joy Vitale teve contato com esse Ho Oponopono e foi ele o responsável pela divulgação do Ho Oponopono no mundo, né? Então ficou conhecido mundialmente quando o psiquiatra Hugh Len curou uma ala inteira de criminosos com doenças mentais. A partir daí foi feita essa divulgação. Então, no livro tem essa prece que a Morna Simeona traz para a gente fazer ela, né, quando você quer eliminar alguns dados, ou eles chamam de programas, né, e o que a gente chama aqui é de personas ou de memórias, de passado, né, mas independente do nome que a gente dê, o que está sendo tratado é a mesma coisa. Então essa prece é assim: espírito superconsciente, ou seja, está fazendo um pedido de amparo superior, né? Por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos. Aí aqui a pessoa troca pelo que ela quer transmutar, se é um pensamento de raiva, ou de vingança, ou de inconformação, né? Então está pedindo que se localize a origem, ou seja, você vai captar onde está a causa disso que está acontecendo com a gente. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser, ou seja, o meu ser está dividido aqui em níveis, camadas, áreas, é o que a gente percebe no nosso inconsciente, essa divisão. Que a gente não é uno como a gente pensa, né? A gente mais um condomínio do que uma pessoa única, né? A gente tem vários aspectos nossos individualizados e que, pela estrutura de ego que a gente tem, a gente tem a impressão que é algo único, mas é um pouquinho mais complexo que isso. Até essa origem, para que seja resolvido, analise-a, ou seja, esclareça essa parte, né? Revolva de forma perfeita com a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? Essas leis universais de causa e efeito, de sintonia vibratória. E é o que a gente faz no atendimento de captação. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade. Ou seja, busque tudo que foi envolvido nessa trama aí, tudo que está ligado nisso, porque não adianta você tirar só uma parte. Você tem que ajudar todos os que estão ligados nisso, senão também não funciona, logo vai voltar de novo àquela situação. Curando cada incidente e seus agregados com base na origem, na causa, né? Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, ou seja, não dá para derrogar nenhuma lei divina. Até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade, a verdade que liberta. A paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas. Se perdoar. Ou seja, a gente está aqui aprendendo e a gente só aprende quando erra. Quando acerta, você só está confirmando um aprendizado. Mas o aprendizado se inicia com o erro. E a gente percebe isso nas grandes catástrofes, né? Principalmente da engenharia aeronáutica, né? Cai um avião, é um estudo enorme em cima daquilo, mudam-se as normas, né, de procedimentos para que aquilo não ocorra mais. Ou seja, a gente precisa aplicar para a gente o que a gente vê na engenharia, né, para que a gente analise cada erro e faça um projeto para que aquilo não ocorra mais com a gente. E a gente simplesmente deixa para lá, não, eu errei, e acha que não vai errar de novo. Mas não muda nada. Se eu não mudo nada, eu vou cometer a mesma coisa de novo. Porque não foi feito nada para que aquilo fosse mudado. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimento,
acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. Então aqui é um atendimento de psiquismo que ela faz aqui. Está pedindo amparo e está mentalmente está focalizando cada um desses aspectos e promovendo essa cura. E ficou conhecido, né, porque o psiquiatra curou uma ala inteira de criminosos mentais, né? Então, quando ele foi questionado, né, pelo Joe Vitale, que fez a divulgação sobre a cura dos criminosos, ele falou o seguinte: não fiz isso sozinho e não foi fácil. Mas ele estava sozinho lá no gabinete dele, lá no presídio. Então, como ele não fez isso sozinho? Então tinha um amparo. Ele, no mínimo, por essa descrição, era um sensitivo ou um médium. E não foi fácil, porque não é mesmo. Quando você acessa a sintonia, principalmente de criminosos, né, com problemas mentais, com perturbações, o campo energético dessa pessoa é horrível. Por isso que ele fala aqui que não foi fácil. E aí o Joey perguntou: todos foram curados? Não, nunca conseguimos fazer o Billy melhorar. Ele foi transferido para outra instituição. Então não é milagroso. Quando a pessoa está pronta para receber esse auxílio, dá certo. Se ela ainda não está pronta, não tem jeito. Os criminosos mentalmente doentes agora estavam na realidade deles, que palavra do psiquiatra, tá? Ou seja, ele estava no campo, como é tratado na constelação também, né? Estava no campo daquele criminoso ali. Ele estava assumindo responsabilidade por isso e sentindo as dores dentro de si, fazendo o que chama de purificação. Então, acessando esse campo energético das causas deles estarem nessa situação e promovendo a cura, né? Retirando cada uma daquelas consciências que estavam presas naquele sofrimento. E aí tem uns outros trechos do livro aqui que também vale a pena para a gente pensar. Seu problema não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. A família onde eu estou hoje não é culpa minha, eu nasci ali. Não sou culpado, mas é minha responsabilidade o que eu estou fazendo ali naquele meio. Então, tudo que a gente tem de problema pode não ser culpa nossa, hoje, aqui. Mas é nossa responsabilidade, porque faz parte do nosso espírito. E também enfatizou aqui que é uma ferramenta, não é uma religião, né? Então vale a pena praticar o Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata, né? Mas com essa ideia aqui, entendendo essas leis universais, entendendo os porquês de cada uma dessas 4 palavras. O porquê do sinto muito, o porquê do me perdoe, o porquê do te amo, o porquê sou grato. E funciona. Quando você pratica isso aqui com um sentimento verdadeiro, funciona. Você vai limpando essas ligações com cada uma dessas situações ou pessoas. E a gente encontra, né, esses problemas geralmente lá em casa, né, ou no trabalho, mas geralmente é debaixo do mesmo teto. A gente vai falar um pouquinho aqui de familiares, isso aqui é Familiares e Amigos, do Emmanuel, psicografado pelo Chico no livro Rumo Certo. No turbilhão das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los, não com os olhos da afeição possessiva ao meu filho, à minha esposa, ao meu esposo, né? E sim na posição de criaturas de Deus, como são tanto quanto nós. São seres em evolução, a gente apenas está ali ou dando um corpo para aquela pessoa ou recebendo um dela. Então entender que é uma pessoa numa caminhada evolutiva. Não foi a gente que criou aquele ser, apenas fornecemos um envoltório
material para ele nessa existência. Fornecendo não, devolvendo. Geralmente, quando a gente está dando a vida para alguém, a gente só está devolvendo, porque o ano passado fez besteira. Né? Não que seja 100% isso, tá? Mas no que a gente atende, que quando tem dificuldade, geralmente é isso. Queríamos, talvez, que eles crescem pelos nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes de fé que se nos apoia a existência. Então, a gente quer que eles estejam aqui, vendo a palestra, porque para nós é bom. Mas para eles, talvez, não seja melhor aqui. Talvez seja melhor numa igreja evangélica, num terreiro de umbanda, ou na vida mesmo, aprendendo. Então não é importante aonde você vai, e sim como você vive. Muitos ateus são pessoas muito mais evoluídas do que muitos cristãos ou muitos religiosos. Porque isso aqui é apontando um caminho para a gente, não é o final. É só orientando o que fazer. Por isso Jesus, acho, né, que ele sempre gostava de pregar ao ar livre, né? Nunca foi raras vezes ele estava no sinédrio, lá nos locais lá de pregação, né? Geralmente, principalmente nas bem-aventuranças, né, no Sermão do Monte, era em local aberto que ele procurava fazer isso. Né? Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diferentes dos nossos. Então não pensam igual a gente, querem viver a vida diferente da gente, e a gente agora que está entendendo isso está começando a respeitar. Até então sempre era o pai que determinava: você vai fazer isso, você vai ser aquilo, você vai estudar isso. E até bem pouco tempo, não é muito recuado isso não. Quando eu me formei, um dos alunos levantou o diploma lá e falou: ó, pai, esse aqui é teu, agora eu vou fazer a minha faculdade. Isso que agora você tem direito de fazer isso, né? Antigamente tinha que ficar quietinho. Aspirávamos tê-los o mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Nem sempre se destinam. Anelávamos situados nos figurinos da felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. A gente quer que eles tenham lá, que se formem, que tenham uma família, que tenham filhos. E a gente fica frustrado, porque geralmente o plano deles é diferente do que o nosso. E aí surgem as mais variadas dificuldades nas famílias, por essa falta de compreensão. Às vezes não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre também, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós, nem eles resgataremos sem dificuldades ou sem dor. Então o pai ou a mãe não conseguem tirar o aprendizado do filho. Pode evitar, pode postergar, pode atrasar um pouquinho, mas vai acontecer de um jeito ou de outro. Mesmo que seja numa outra vida. Eu lembro de um caso, né, que uma senhora estava aqui buscar atendimento, porque estava com um filho já com 50 anos em casa, e ele não queria saber de trabalhar, né? Sempre na barra da saia da mãe. Aí foi aberto o atendimento. Numa vida anterior era para ela ter ensinado ele a trabalhar, mas como ela tinha condições, passou para ele a ideia de que quem tinha que trabalhar eram os escravos, de que ele tinha um sangue nobre, de que ele não precisava sujar as mãos com aquilo. E ele colheu o fruto disso, né? Na vida seguinte veio e ela ensinou ele a ser assim numa vida anterior. E agora ela quer que ele mude, mas ela ensinou ele a ser assim. Então aí a gente vai colhendo o que está plantando. E por isso a orientação do Evangelho é sempre perdoar, não julgar, porque a gente não sabe onde estão as causas disso.
Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes queridos criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente em outros rumos e matriculadas em outras classes na escola da vida. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Isso aqui toca bastante para mim, porque eu percebo em mim esse aprendizado nessa vida, para respeitar a vocação deles, que eu arrumei um monte de dificuldade lá no passado por ter forçado, né? Então, pelo menos consciente disso, acho que estou pelo menos no rumo certo. E dentro da família tem também essa parte aqui, jovens difíceis. E também o Emmanuel passou para o Chico numa área específica também do livro Na Era do Espírito. Terás talvez contigo jovens difíceis. É preciso apoiá-los quanto se nos faça possível. Apoiá-los. Não julgar, não apontar o dedo. Ampará-los não será traçar-lhes a obrigação de copiarmos os tipos de felicidade ou vivência. Então, amparar não é obrigá-los a viver do jeito que a gente acha certo. É compreender que ele é diferente, por isso que está vivendo desse jeito. Claro que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios. Se estamos na condição de educadores, a gente tem um papel ali. Então a gente precisa ser esse porto seguro, ser esse amparo, mas não querer controlar a vida deles, querer que sejam do jeito que a gente acha que deva ser. Então não abandoná-los a si próprios quando ainda inexperientes. Aí resta saber o que são, o que é esse inexperiente, né? Até 18, até 21 anos, né? Entretanto, isso não significa que devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade em que se lhes caracteriza a existência. Então, respeitar a vocação de cada um. Sonharemos para os nossos filhos no mundo o invejável destaque nas profissões liberais com primorosas titulações acadêmicas, mas é possível que hajam renascido conosco para os serviços da gleba, aspirando a adquirir duros calos nas mãos a fim de se realizarem na elevação que demanda. Talvez já passaram por muitas vidas tendo essas conquistas e agora tem outros aprendizados. O problema é que a gente foi criado desde criança para competição, para sempre ser melhor, né? E a gente quer que os filhos também entrem nesse mesmo ritmo e quer forçá-los, né? Porque a gente acha que isso é o correto, não é por maldade. E às vezes o aprendizado deles é diferente disso. De outras vezes, ideamos para eles a formação do lar, em que nos premie o anseio de possuir respeitáveis descendentes. No entanto, é possível que estejam conosco para longas experiências em condições de celibato, carregando problemas e provas que lhes dizem respeito ao brilhamento espiritual. Então, às vezes, não é a proposta deles terem formado família nessa existência. E não é errado isso. Uma pessoa que trabalha aqui no CEPA também uma vez veio conversar comigo, porque eu sempre falo aqui, né, que a gente precisa estar atento para devolver a vida para quem a gente prejudicou lá no passado, né? Mas tem exceções, né? Então, às vezes a nossa proposta é outra, não faz mal, se não tem filho, faça o bem da maneira que puder, nas condições que tem agora, né? Então não é só dessa forma que se auxilia. Às vezes gritamos revoltados contra eles, exigindo-nos adotem um modo de ser. Frequentemente, porém, se isso acontece, acabamos por perdê-los em mãos que lhes deslustram os sentimentos ou lhes estragam a vida, quando não os empurramos inconscientemente para furtos tóxicos ou para os despenhadeiros do desequilíbrio mental com que se matriculam nos manicômios. Então, às vezes, a gente mesmo é o causador do filho fugir das drogas. Se não é causador agora com atitudes, com comportamentos,
Pode ser no passado também, por ter causado ele já a enveredar pelo rumo do vício em outra existência. E agora a gente conseguiu sair disso, mas ele ainda não. Compadece-te dos filhos que pareçam diferentes de ti. Aceita-os como são e auxilia cada um deles na integração com o trabalho em que se façam dignos da vida que vieram viver. Ampara-os sem imposição e sem violência. Antes de te surgirem à frente por filhos de teu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela em nós e por nós. Ainda mesmo quando evidenciem características inquietantes, abençoa-os e orienta-os quanto possível, a fim de que se mantenham por esteios vivos de rendimento do bem no bem comum. E mesmo quando não te possam compartilhar do teto e se te afastem da companhia, a pretexto de independência, abençoa-os mesmo assim, compreendendo que todos nós, desde que nos vinculemos à ordem e ao trabalho no dever que nos compete, sem prejudicar a ninguém, desfrutamos por lei divina o privilégio de descobrir qual é para nós o melhor caminho de agir e servir, viver e sobreviver. Então dá essa liberdade para os filhos. Lógico, tem a nossa parte de prepará-los para a vida, mas chega um ponto como um navio, né? Nós somos o estaleiro ali, preparando esse navio para navegar. Chega uma hora que ele precisa partir. Podemos ser sempre um porto seguro, mas não esquecer desse trabalho. Aqui um texto muito bonito para finalizar, sobre família, de um texto Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. Família é prato difícil de preparar, são muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá vontade de desistir. Família é prato que emociona, e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva, de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é a afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada, seria assim um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Família. Feliz quem tem e sabe curtir, aproveitar e valorizar. Família é projeto de Deus. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se hoje fosse o último dia em que vocês vão estar com a sua família. E a gente, no trato, né, com várias famílias, percebe bastante essas distinções aqui, né? Mas cada família é um aprendizado. Não tem nenhuma família errada. É aquele grupamento que precisa daquele aprendizado. Algum comentário? Dúvida? Podemos encerrar? Estamos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizado, pedindo auxílio dos trabalhadores da casa para o passe coletivo. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, mentalizando como se uma onda de energia clara, leve, impregnasse todo o nosso ser, drenando qualquer resquício de energia densa que possa estar prejudicando o nosso funcionamento saudável, seja físico, emocional, mental,
nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para o nosso local de trabalho, para o nosso lar, envolvendo todas as pessoas que convivem conosco. E no propósito de uma semana proveitosa, de aprendizado, de crescimento, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite, uma boa semana a todos.